Fala pessoal, tudo bom? Boa noite, dia 24 de junho, 7h30 em ponto. E hoje, ó, quem está do meu lado aqui, ó, aliás, desse lado aqui, ó, Benito Savastano, o mito do Excel, o cara que trouxe o Excel para o Brasil aí, ó, mais velho que muita gente está assistindo essa live. Aliás, tem muito mais conhecimento de idade de algumas pessoas que estão assistindo essa live. Então, o cara manja muito. E o cara veio falar sobre um tema muito polêmico, né? Não que seja polêmico, mas muitas coisas mudaram desde algumas versões para cá. E o Benito conseguiu acompanhar todas elas. Né, Benito? Fala aí. Boa noite, André. Boa noite a todos. Inicialmente, obrigado pela atenção e a participação de todos vocês aqui, de estar nos escutando mais uma vez. E, André, obrigado pela oportunidade de estar abrindo o teu canal aí para a gente, eu diria que, jogar um pouco de conversa fora com um assunto que eu particularmente gosto muito de falar, que é o Excel e as suas possibilidades de trabalho, né? Show. Agora, só uma pequena correção. Eu não trouxe o Excel para o Brasil. Quem trouxe foi a Microsoft. A primeira caixa de Excel 3.0 aqui no Brasil, essa sim fui eu que trouxe. Porque eu, inclusive, quando isso aconteceu em 1990, a minha ficou emprestada para a Microsoft por alguns meses até a dele ser liberada pela alfândega, a caixa original. Que é época de reserva de mercado, tinha muita restrição de importação, tinha umas frescuras danadas sobre isso. E eu estou completando agora em outubro 33 anos de carreira com Excel, né? Só de Excel, 33 anos. Informática tem mais, são 40, 41 já. Não avança muito, não. Mas só de Excel... Oi? Não avança muito, não. 40 anos de experiência, 33 de Excel. Você começa a avançar muito, você vai começar a aguentar a tua idade. Não, eu vou fazer 61 agora em julho. Não tem que ficar escondendo porra nenhuma, velho. Que isso? Não tenho vergonha disso, não, cara. Muito pelo contrário. Tenho orgulho danado de conseguir chegar até onde eu consegui chegar. Com certeza, graças à ajuda de muitas pessoas que me apoiaram aí durante essa jornada toda. E, pô, tenho muito orgulho de tudo aquilo que a gente pôde fazer e de um monte de gente que também nós pudemos, ao longo dessa jornada aí, poder ajudar, poder estar auxiliando, né, cara? Porque nessa vida a gente não leva nada, né, cara? Caixão, como dizia meu pai, caixão não tem gaveta. E o que a gente vai levar dessa vida aqui são as amizades que a gente conseguir fazer, né? Ou que a gente teve cuidando. Eu sou prova viva que eu sou uma cria do Benito. Trabalhei com o Benito, se eu não estiver errado, 2014, 2015. Nessa época, aí trabalhamos juntos na Mondial. Né? O Benito me acolheu. Benito tem um conhecimento... São as cagadas que a gente faz na vida. O Benito é esse cara despojado, é esse cara que fala palavrão, não se preocupe, tire as crianças da sala. Ele é um cara totalmente descontraído, então ele é um bate-papo que a gente vai ter para falar um pouco sobre essa ferramenta que tanto nos impressiona, como o Benito sempre fala, né? Então, eu pude aprender muito com o Benito. Em uma entrevista com o Benito, na primeira vez, até hoje não esqueço, o Benito, se alguns alunos me lembram que eu falo em sala de aula, eu sempre, vocês vão recordar. Qual o seu nível de Excel? Quanto que você conhece de Excel? Essa pergunta, eu aprendi com esse cara aqui. Eu cheguei na entrevista e falei assim, não, eu conheço um 7, 7,5. Aí ele me deu na lata. Ele tirou o saco de maldade dele. Não pense em besteira. O saco de maldade dele é uma outra coisa, tá? E ele mostrou. E depois é um cartão de memória que está espetado no meu tablet, que tem 64 GB de exemplos, situações, aplicações, exercícios e um monte de outras coisas feitas em Office como um todo, né? E a grande maioria deles, com certeza, é em Excel. Então, eu aprendi muito com o Benito e eu posso dizer que esse negócio de aprenda Excel em uma semana, do zero ao impressionador em uma semana, não existe isso. Tire isso da sua cabeça, essa coisa é marqueteiro, né?
Você vai jogar teu dinheiro fora. Eu diria, no caso, até, André, que isso é, na verdade, uma propaganda enganosa, né? Porque, isso não vira, cara, isso não acontece. É impossível disso efetivamente rolar, entendeu? Não dá. Não é assim que funciona. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu trabalho com a ferramenta como eu comentei, vou completar 33 anos. E quanto que eu sei da ferramenta? Quase nada. Eu costumo dizer que o que eu sei da ferramenta talvez é para escrever um livro pequeno. O que eu desconfio que o Excel faça dá para encher uma biblioteca. Biblioteca de Alexandria, por exemplo. Então, tem muita diferença nisso, sim, sabe? De como a gente pode estar fazendo as coisas acontecerem e o que a gente pode fazer, entender e aprender com o uso do Excel no nosso dia a dia. Então, tem muita diferença, tem muita coisa para a gente poder estar se virando com isso, né? Show, Bento. E uma coisa que você... esse tipo de... Pode falar, Bento. Tranquilo. Desculpa de interromper aí. O Márcio está perguntando onde é que está meu caminhão de entrega. Ô, Márcio, essa porcaria de software que o André resolveu usar para fazer a transmissão, que não é o Teams, tá ok? Não deixa eu fazer configuração, então eu estou sem o meu caminhão hoje, tá? Você me desculpa, mas a culpa é do André. Fábio Gatti está aí também, Ricardo Fialho, Bermagashi está aí, sempre acompanhando minha live. Muito obrigado, Ricardo. Valeu, ao Márcio novamente. José Carlos Neto também está presente. Éder Cacetari. Éder Cacetari é um grande amigo meu. O Éder a gente se conhece desde 95, quando a gente fez um primeiro aplicativo em Access para Ford New Holland. E foi um aplicativo que estava anos à frente na época de criação. Ele gerava relatórios automaticamente, foi um negócio muito bacana. Fizemos um trabalho maluco lá, né? E a gente se fala até hoje, né? O Éder está fazendo agora doutorado em pesquisa operacional. Me corrija aí, Éder, se eu estiver falando errado. Ele está fazendo doutorado na Poli, né, nesse assunto, e ele é professor, e vira e mexe na faculdade, na cadeira de engenharia, lá na Anhembi Morumbi. E todo semestre ele me leva lá para fazer aula com os alunos deles lá de Excel. Judiar um pouco deles lá e mostrar, principalmente em função do tema da nossa palestra de hoje, né, que cuide bem do Excel, que ele cuidará muito bem da sua carreira, né? Então, a ideia é justamente a gente estar falando um pouco sobre isso e contar um pouco da história e mostrar, inclusive, alguns pequenos detalhes de como é que o Excel funciona no seu dia a dia de trabalho, né? Perfeito. Campus do Excel, William, tá aí, ó, sou fã do Benito. O Ivan também comentou, que alegria essa live. Boa noite, Benito, Ivan. Júlio está sempre acompanhando nossa live também. Legal, show de bola. Sérgio também acompanhou ontem minha live. Márcio, novamente, ó. Explicado, tem que fazer pelo Teams. Grande Márcio. O meu assistente de palco aí tá no ar ou não? O assistente de palco? O Liminha. O meu Liminha. Tá aí, tá. O sem camisa? Não, o Fábio Gato, ele tá aí? Tá, já vi a lista dele aqui. Marcos Hiper, parceiro, amigo. Super gente boa do Guia. Bom, cara, vamos lá rodar que nós não viemos aqui para ficar. Vamos jogar a conversa fora no que deve, vai. Vamos embora. Bento, soltando aí, galera, depois eu respondo os comentários aí, tá bom? Grato pela consideração, Ripper. Parabéns pelo seu trabalho, admiro muito as atividades e a seriedade com que você trata o Excel no dia a dia. Precisaríamos de ter
outras pessoas como você, como o Gerson, o Damasceno, o sujeito sem parafuso na cabeça do Baldini, o Edson Cavalcanti, entre tantos outros aí, o Trovato, entre outros tantos que entregam um excelente trabalho no seu dia a dia. É importante que a gente, nós que fazemos esse tipo de entrega de trabalho com essa qualidade, que a gente se preocupe em estar ajudando um ao outro para isso. E Ripper, eu estou à disposição daquilo que você precisar para a gente tocar. E precisamos de fazer uma outra live aí no teu canal, cara. Já fez uma, faz tempo que a gente está precisando de repetir esse negócio. Depois a gente se fala sobre isso. Mas vamos lá. Cara, compartilha a minha tela aí que eu quero... Hoje eu vou enrolar um pouco com o PowerPoint para a gente poder depois entrar no que eu quero. Manda bala, está compartilhado. Beleza. Bom, gente, isso é uma frase que eu tenho falado já faz tempo, vi ela replicada em alguns lugares, principalmente dentro do LinkedIn. Isso é uma frase que eu criei há tempos atrás e acabei falando numa das palestras e é um ponto de vista que eu tenho sobre isso, que é a pura verdade, cara. Cuida bem do Excel, porque ele vai cuidar muito bem da sua carreira. Você quer crescer profissionalmente, trate bem do Excel, ele vai te levar a lugares muito bacanas. Um exemplo claro disso é até o próprio André. O André Blume trabalhava com a gente e ele recebeu uma oferta para ir trabalhar no outro local, que o que levou ele para lá, como eu costumo falar, ele tomou pau em todos os quesitos da vaga que ele precisava, menos o quesito Excel. E ele saiu tão bem, mas tão bem no Excel, que convidaram ele para ele ensinar Excel para os caras, e os caras iam ensinar analista de negócio para ele. Então, o caso do André é um exemplo bem claro do que a gente pode estar fazendo quando leva o Excel a sério. Leve o Excel a sério, que ele vai te ajudar, independente da carreira que você trabalhe, ou que você vá se desenvolver, ou que você venha fazer na vida. Você vai tropeçar com certeza com o Excel. Então, o foco e o que a gente deveria estar se preocupando é procurar entender como é que a ferramenta funciona. E como o André mesmo disse no começo da conversa, fugir daquelas arapucas que ficam oferecendo aí para você maravilhas, que em 5 dias ou 7 dias você vai aprender tudo do Excel, do 0 ao 100, Zero to Hero, do nada ao avançado, e não sei mais o que. Eu, particularmente, sou partidário que quanto mais propaganda se faz de um curso, menor é a qualidade dele. A qualidade do curso é inversamente proporcional ao volume de propaganda que se faz dele, né? O marketing acaba tendo que empurrar muita coisa, empurra muita tranqueira por aí. Mas vamos lá. O Afonso Duarte está falando sem fantasia. Cadê o... hoje é sem fantasia. Não tem o Darth Vader. Hoje não tem, não deu tempo. Cara, aquela fantasia de Darth Vader que eu usei na palestra do MVP Conf do ano passado, em 2019, foi uma promessa que a gente havia feito, que se desse 2.000 inscritos, eu, o Éder Cassetari e o Fábio Baldini faríamos fantasiado a nossa palestra. Eu fui de Darth Vader, eles foram de Han Solo. Quer dizer, eu ia de Han Solo, mudei de ideia, acabei indo de Darth Vader, né? E eles foram também devidamente paramentados. Foi de Jedi. Foi muito divertido tocar aquela palestra lá. Teve marcha imperial na entrada. Cara, foi uma zona, velho. Mas tu nem gosta disso, se deparar com isso. Cara, foi uma zorra, velho. Foi uma zorra aquilo lá. Mas vamos lá. Voltando ao nosso assunto aqui, que nós vamos ficar desviando aqui. Então, a ideia do que eu quero estar conversando um pouco com vocês hoje é sobre isso, principalmente. Fazer algo um pouco diferente do que a gente está habituado. E quando a gente fala de tratar bem do Excel, eu estou falando de nós conhecermos efetivamente como as funções trabalham, que tipo de recurso elas nos oferecem. Frequentemente você busca ajuda no Help, no YouTube, seja lá o que for, e você procura por um determinado assunto, ele te lista lá. E você começa errando
onde você procura normalmente o vídeo que tem o menor tempo. O vídeo que tem o menor tempo, normalmente ele te fala, olha, a função soma faz isso, mas ele não diz como é que ela age, como é o dia a dia de trabalho dela, que tipo de alternativas ou recursos que ele tem, onde é que você pode empregar. A mesma coisa com coisas prosaicas como função índice correto, ao invés de você usar aquela bosta do PROC-V. Vou mostrar para vocês por que eu tenho trauma de PROC-V. Enfim, tem uma série de questões ali no nosso dia a dia que você precisa de ter um pouco mais de cuidado na sua visualização ou no seu trabalho. E para isso você precisa de dedicação, você precisa de tempo. Então, normalmente aqueles vídeos muito curtos não levam a nada. Eu tenho muito em mente um negócio que eu vi há tempos atrás, eu fiquei meio chocado. Eu pedi preenchimento relâmpago. É um recurso bacana que tem no Excel, com infindáveis possibilidades de uso. Eu pesquisei, eu achei gente apresentando preenchimento relâmpago em 2 minutos e meio. Uma das aulas que eu tenho gravado no meu treinamento, que aborda preenchimento relâmpago, dura 25 minutos. Uma das. Tem mais de uma aula falando sobre preenchimento relâmpago. Mais. E as suas possibilidades de uso. Dura muito mais. Eu tenho um arquivo... Pode falar aí. Eu tenho um arquivo com 40 planilhas, uma em cada situação. Para cada situação, para base de dados grande, até para base de HTML, tem inúmeras situações. Depois eu compartilho esse arquivo. Cada planilha, uma situação diferente. Se eu começar a explicar neste conteúdo, seria uma live inteira, porque são infinitas possibilidades aí de uso. Não, acho que seria legal depois um dia você marcar uma live só de falar de preenchimento relâmpago. Cara, é um assunto que dá muito pano para manga. E como eu estava falando, cara, aí fica nessa zona. Você acaba vendo o produto superficialmente, acaba usando superficialmente e vai para a mediocridade. E quando você precisa de alguma coisa um pouco diferente disso, você não sabe o que fazer e vai achar que o Excel não consegue fazer. Foi o que eu disse há pouco. O que eu conheço do Excel talvez é para fazer um livro. O que eu desconfio que o Excel faz, dá para encher uma biblioteca de Alexandria. De tanta coisa e tanto assunto que tem lá colocado. O meu treinamento está com em torno de 250 aulas gravadas. Tem mais de 100 horas. Sem VBA, não tem nada de VBA lá ainda. E eu pretendo parar por volta de eu quero ir até até a aula 400, mais ou menos. Até lá, acho que já deu para fazer uma boa abordagem da ferramenta. Mas aí, se tu está interessado, efetivamente, em conhecer a ferramenta como se deve. E você se destaca no mercado, né? Com certeza, você vai se destacar e muito bem a respeito disso, seja na tua empresa, seja em qualquer lugar que você for. Porque, cara, todo mundo precisa de Excel, todo mundo tem que ter agilidade para usar a ferramenta lá no seu dia a dia. Mas vamos lá. Andando aqui com o PPT. Bom, eu trabalho na Mondial, né? Nossa empresa é especializada em treinamento e desenvolvimento na plataforma Office. O André trabalhou conosco lá uns 3 anos, né? E trabalhamos desde a fundação da empresa com o Office. O nosso foco sempre foi o Office. Notadamente o Excel, onde a gente pode estar desenvolvendo uma quantidade enorme de possibilidades e de uso. E diferente do que muita gente acha, para você ser um usuário especialista em Excel, ou para você ter Excel avançado, você não necessariamente, presta atenção no que eu estou falando, não necessariamente você precisa dominar o VBA. Você tem muita gente que manda bem pra caramba, faz coisas incríveis com o Excel e não usa VBA. Aliás, o bacana da ferramenta é justamente esse, porque o VBA acabou caindo num grau de como eu poderia dizer, de uso inadequado dele, aonde tem gente ali fazendo, desenvolvendo verdadeiros sistemas sofisticados lá, que não há necessidade, não é esse o caminho. Por isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente precisa de uso. A gente tem que estar fazendo isso no nosso dia a dia, né? Mas vamos lá. Continuando. Quem sou eu, né?
Eu sou sócio fundador e diretor de tecnologia lá da Mondio. Tenho 15 anos de MVP de Excel. A categoria já mudou para todo mundo, menos a minha continua Excel. A Microsoft mudou o título, mas eu continuo me apresentando como MVP de Excel. O primeiro veio em 2015, e mais daqui a alguns dias o coração está na mão aí que eu estou aguardando a renovação para ver se chega ao 16º ano, né? Trabalho com Excel há 32 anos, comecei em 1987 na Itália, quando eu fui trabalhar numa revenda Macintosh lá, e fui contratado por conta da minha experiência com planilha eletrônica e desenvolvimento de software, e acabei tendo que engolir o Excel lá, né? Fiquei bravo no começo, porque eu queria continuar trabalhando com Lotus 1-2-3, mas o cara falando, a gente não usa essa porcaria. Usa isso daqui que é muito melhor, né? E, cara, me encantei com o produto em 5 minutos de uso, porque ele já fazia coisas fantásticas ali que o Lotus 1-2-3 na época não fazia. Isso no ambiente Mac. Meses depois é que saiu, em novembro de 87, se não me falha a memória, a Microsoft soltou a versão do Excel a 2.0, que foi a primeira para o ambiente DOS. E foi distribuído depois para o mercado, foi para o restante do mercado no mundo alguns meses depois, durante o ano de 89. E aqui tem o meu canal no YouTube, YouTube/João Benito, e o LinkedIn João Benito. Se alguém quiser fazer algum contato, quiser discutir, trocar alguma figurinha, está ali à disposição. Vamos lá. E tem um foco principalmente, né? Cuide bem do Excel, porque ele vai te cuidar muito bem da tua carreira. Por que eu insisto e falo tanto nisso? A começar pela empregabilidade. Eu capturei essas telas aqui um pouco antes da pandemia. Os números agora devem estar diferentes no número de empregos. Em algumas situações até a mais, tá ok? Mas o que eu gostaria de comentar com vocês é que a proporção. O site de empregos, de 3 mil vagas que tinham disponibilizados lá, 2.200 pediam Excel com conhecimento. Ou seja, praticamente 70% das vagas demandam o uso do Excel. No vagas.com, 2.500. No Manager, nós temos aqui, das 11 mil vagas, 9.400 requerem Excel. No InfoJobs, de 23 mil, 13 mil pedem. 172 mil. E assim vai, tá ok? Então, em todos eles, você tem um índice muito alto, onde tem algum tipo de necessidade de conhecimento do Excel. E aí nós temos que tomar cuidado, né? Porque, como dizia um antigo funcionário nosso, o primeiro funcionário que a Mondio contratou, o Marcos Gomes Pinheiro, ele tinha uma frase que era muito divertida, né? Que ele me ajudava depois na contratação, nos exames, nos testes de avaliação dos próximos analistas, né? E ele cunhou uma frase que eu achei sempre muito engraçada. Bom, papel aceita qualquer coisa, né? Currículo também. Então, o cara dizia que conhecia teste de conhecimento, conhecimento de Excel avançado, etc. E foi lá que a gente começou a desenvolver aqueles testes pegadinha, né? Onde a gente apresentava soluções ridiculamente simples de serem feitas com Excel, e que o cara desenvolvia uma lista de um treco de código desse tamanho para fazer a mesma coisa, né? Reinventava a caixa de diálogo, enfim, fazia um monte de coisa ali que era absolutamente desnecessário. E hoje, a gente hoje acontece isso no mercado de trabalho. Você vai pedir uma coisa para a pessoa fazer, ou para um analista fazer, ele vai te trazer solução, mas a solução da maneira dele, que ele aprendeu. Então, ele pode trazer em 2 horas, 3 horas. O diferencial da Mondio neste aspecto foi o quê? É mostrar o quão produtivo ele é na exibição, na entrega do trabalho. É isso que faz a diferença nos trabalhos da Mondio. E o Benito sempre cobrou isso da gente. Cara, não mostra isso, porque isso o cara vai demorar X horas para fazer. Vamos mostrar uma maneira diferente? Até nós mesmos, quando a gente lecionava treinamentos lá na Mondio, nós não sabíamos como fazer. Então, Benito, antes mesmo dos treinamentos, a gente sentava, conversava, vamos preparar um conteúdo? Vamos. Então, o conteúdo que ele trazia, que ele já preparava, era um conteúdo performático e conseguia entregar em muito menos tempo. Então, uma coisa que a Mondio sempre pregou foi produtividade. É uma coisa que o Benito sempre prega nas palestras dele.
Se eu estiver errado, acho que não tem outra palavra que o Bento falava nas palestras, que é produtividade, e entrou até hoje. Né, Bento? Fala aí. É isso mesmo. Você precisa de ser ágil, você precisa de ser produtivo. Tinha o caso de um garoto lá no interior do Rio Grande do Sul, que eu fui para lá uma vez em Santo Ângelo fazer um treinamento, e ele foi fazer um teste de emprego que a base, a necessidade era Excel. O cara entregou o teste para ele e voltou meia hora depois. E ele falou, e aí, já desistiu? Ele falou, não, tá pronto. Ele falou, como assim tá pronto? Quanto tempo você levou? Ele falou, 3 minutos. Ele falou, cara, entrega esse teste aqui, os caras levam o dia inteiro e não conseguem me entregar nada. Qual que é o milagre disso? Ele falou, não, o que você me pediu é simples, eu organizei isso daqui e só tenho o resultado numa tabela dinâmica. Ele falou, pô, ninguém consegue resolver esse teste. O cara foi contratado, 80% de aumento no salário. Ele mudou de emprego, 80% de variação. Então, pô, o Excel te ajuda muito com isso no dia a dia, né? E aqui, para terminar, compartilha a tela de novo aí, André, por favor. Aqui você tem, eu entrei no LinkedIn, aqui ele me mostra 5 das 10 principais competências de todos os candidatos para vagas, eu tenho 5 delas. A primeira delas é Excel. Então, cara, puta, não tem jeito. Ajoelha e reza. Trabalhe direito com a ferramenta, porque porque você tem sim possibilidade de fazer a diferença. E a diferença é o fato de todo mundo leva 8 horas para fazer um determinado relatório. Você entrega esse mesmo relatório em 3 minutos. O que você vai fazer no resto do dia? Aquilo que você foi contratado. Você vai analisar o número. Você já vai encaminhar o relatório indicando por que o número subiu ou desceu, onde é que pode estar melhorando, o que pode estar sendo feito, etc. É ali que você vai se destacar, é ali que você fará a diferença. Ou vai fazer um outro relatório que o outro cara não está conseguindo entregar, enfim, velho. E na hora do facão, pode estar certo que o teu cargo está preservado, tá bom? Na hora de aperto, na hora da dificuldade. Mas vamos lá. Agora, por que a gente precisa de estudar Excel? Tem alguns artigos que eu andei escrevendo, que estão postados lá no post do LinkedIn, onde, se alguém quiser depois tirar print da tela e lê-los depois, alguma coisa assim, o primeiro deles diz que o Excel deve ser matéria obrigatória em qualquer curso de qualquer universidade. Em cursos como administração, economia, ciências contábeis, etc., engenharia, devia ter todos os semestres. Outros cursos, todos eles deviam de ter pelo menos um ou 2 semestres de Excel. A minha filha fez faculdade de moda. Ela terminou agora no final de 2019. Quando ela foi procurar estágio, logo no primeiro ano, ela terminou o primeiro ano e foi procurar estágio. Todas as vagas de estágio que pediam, da faculdade de moda, pedia conhecimento de Excel. Moda. Tá ok? Moda. A minha outra filha está terminando agora publicidade e propaganda, termina agora em 2020. Está muito bem colocada, por quê? Porque já está mastigando muito bem o Excel, já está triturando muito bem o Excel. É isso que faz a diferença. Tá ok? Então, estude, trabalhe, rale em cima disso que você vai fazer a diferença. E as empresas estão utilizando cada vez mais o Excel. É só andar pelo corredor da empresa, quando puder, claro, agora em pandemia não estamos podendo andar, mas quando você puder voltar, se é que vão poder voltar, né? Olha no corredor das empresas, você vai ver o que está nas baias. Você vai ver que a maioria absoluta dos aplicativos que estão rodando ali é Excel, ou ele está abrindo o Outlook para mandar o relatório de Excel anexo a algum e-mail, que também está errado, porque tem compartilhamento, tem coautoria dentro do OneDrive, que você não precisa ficar pendurando no Outlook, e depois você não sabe quem está com a última versão do relatório, tá certo? Ou então ele está no browser, no Windows Explorer, procurando algum outro arquivo de Excel, porque também não sabe fazer isso de dentro do Excel por alguma palavra-chave. Mas, enfim, tudo gira em torno disso. Grandes empresas têm sistemas de RP sofisticados. Quanto mais sofisticado for o RP da empresa, maior a dependência do Excel. Por quê? Porque mais gerencial eu preciso dentro daquela empresa. Aí o RP não entrega gerencial, tá certo? Não esquecendo, o RP, sabe qual é a sigla de RP, André? Eu lembrava, não lembro mais. Então, grava aí, velho. Excel resolvendo problemas, tá bom? Boa. Sempre. Melhor RP que existe é Excel. Apareceu alguns comentários aqui, ó.
Quem nunca usou VBA e descobriu depois que tinha nativo no Excel? Quem nunca? Claro que eu sou prova disso, né? Essa live vai ficar gravada? Sim, ficará. Não sei se no canal do Benito, mas no canal da Bloom ficará gravada, tá bom? Do Benito, o Benito pode responder. Vai estar lá, sim. Marlene é super parceira aí, tá sempre participando das lives. Obrigado, Marlene. Treinamento em Excel, formação inicial. Esse é o treinamento do Benito. O Benito pode explicar um pouco mais o conteúdo dessa formação inicial, Benito. Mais lá na frente a gente fala, mas vamos lá. Voltando aqui para o PPT. O Excel é tão importante quanto o inglês no seu CV? Sim. Existem pesquisas que estão indicando que já ultrapassou o inglês em importância nesse aspecto, e o Excel é a segunda habilidade mais importante que temos que dominar em tecnologia. Isso é um artigo que não foi eu que escrevi, é a revista que eu não lembro o nome dela agora, que lista 10 habilidades de tecnologia que todo mundo tem que ter. A primeira é fazer backup, a segunda, trabalhar com Excel. Então, por aí você já tem uma ideia da importância do que a gente precisa estar fazendo isso no dia a dia, né? E, cara, o Excel tem limite? Não, não tem. Aqui está listado alguns desses recursos dele ali. 64 funções CES alinhadas. Eu costumo sempre brincar, se você estiver montando uma forma que está precisando de mais de 3 funções CES alinhadas, cara, tem algum problema entre a pecinha que fica entre o teclado e a cadeira, cara. Você está fazendo cagada, tá bom? Cuidado. Tem mais de 480 funções à sua disposição, 490 e poucas à sua disposição lá para você poder estar trabalhando e fazer o que você precisar. Então, toca lá, tá certo? E, gente, tudo isso, para quem perguntou da foto do caminhão, quem foi que perguntou? Alguém que perguntou lá para cima da foto do caminhão? Não sei se foi o Afonso, deixa eu ver aqui quem foi. Acho que foi o Afonso. Foi Afonso? Foi o Afonso. Deixa eu ver, cadê o... Aqui, ó, o Márcio, aqui, ó. O fundo de tela do Bento parece que está sem o fundo do caminhão de entregas. Esse pôster aqui eu ganhei em 94, se não me falha a memória, da Microsoft. Tem 2 deles. Tem um desse 94, tem ele, e tem o do Windows 3.1, que é uma banca de jornal na saída do metrô de Nova York. E eu tenho ele guardado até hoje, está lá comigo, tá aqui comigo, melhor dizendo, né? E do lado eu tenho alguns quadros aqui que eu tenho do programa MVP. Aqui eu tenho uma certificação. E eu acabei esquecendo de tirar uma foto que eu queria mostrar para vocês. Eu vou ver se eu pego aqui depois e mostro pela câmera. Eu achei. Olha só, deixa eu pegar aqui, peraí. Benito é fera. Benito tem tudo que vocês imaginam aí. Ele vai explicar um pouquinho como chegou o pacote Office para ele. Uma caixa, era vários CDs, né? Deixa eu ver as mensagens, pessoal. É ruim, Marcos. É ruim. Deixa eu pegar a foto. Dá os nessa bagaça aqui, cara. Vocês conseguem ver a data dessa certificação? Está na segunda linha. Leu aí, André? Sim, apareceu aqui, 94. Junho de 94. Ô, Ripper, desculpa, mas não, cara, não vem conversa mole, não. Eu vou dar o quadro, não. Tá conseguindo ver ali, André? Sim. Olha lá. Junho de 94. Junho de 94. Olha o exame qual é. Transcript. MCP Transcript. Olha aí. Bytec, da Bytec. Não era nem Monde, era Bytec, né? Quando a Monde foi montada inicialmente com o nome de Bytec. Eu não consegui registrar no INPI porque tinha um nome similar, Bytec. Aí eles não deixaram. Agora o INPI deixou registrar Mondial Ventiladores. Puta que pariu, para não falar outra coisa, viu? Comentaram aqui em cima, Benito. Alguém comentou aqui em cima, ó. Benito, a Mondial é um berço de férias, parabéns. E ainda vendem eletrodomésticos. Se você ficasse na parte de atendimento da Mondial, você tinha 10 ligações.
9 era problema com liquidificador. Não, não é tanto assim. E a outra reclamava de que eu mandei um instrutor corintiano para fazer o curso. Aí, tá bom? Mas vamos lá. Fica quieto, que senão você vai apanhar ainda. Vamos lá. E esses outros 2 discos aqui foi um prêmio que eu recebi da Microsoft no lançamento do Office 2003. Foi o caso que a gente fez para a Gol Linhas Aéreas e para Brasil Prev. O Brasil foi o único país que entregou 2 cases, fora dos Estados Unidos, né? Que entregou 2 cases de implementação do Office, e nós cuidamos dos 2. E o da Gol foi eleito um dos 5 melhores lançamentos do mundo, no lançamento do Office 2003. A gente cuidou do malha aérea lá da Gol. E o retorno sobre investimento, o ROI, que a Gol teve, só com este aplicativo pagou a implementação do Office na empresa inteira. E detalhe, eles usavam antes OpenOffice, né? Ali é que está a diferença. Então, quando a gente faz o negócio direitinho, o negócio funciona, né? Grande Aparecido Diniz, obrigado pela tua presença, cara. Sempre aparecendo aí. Me perguntaram aqui em cima, tanto o José Augusto quanto o Sérgio, se vai ter sorteio. Hoje não vai haver sorteio, mas na próxima semana sim. Tá legal? Todos que participaram dessa live, Benito, receberão certificados de participação para ajudar também na faculdade, na entrega de algum projeto, né? Porque normalmente na faculdade solicitam horas complementares. Então, receberão aí um certificado de participação nessa live aí que vocês estão fazendo, que vocês estão participando. Grande Rafael Almeida, também está presente batendo ponto aqui. Fala, Rafa, tudo bem contigo, cara? Rafael é uma figuraça que é MVP, mora em Sergipe, já estive lá na terra dele fazendo palestra, ele já esteve aqui em casa também. É uma figura esse cara. É um cabeça chata que eu gosto muito dele. Beleza, mas vamos lá. Continuando aqui. E falando um pouco da história, né? Minha carreira começou, eu fiz engenharia e fiz estágio no IPT e mexia em 1981 com um trambolho desse, né? Isso é um DPD-11, é um Digital DPD-11, e esse outro armário que está aqui do lado, que isso daqui era enorme, tinha quase a minha altura, isso aqui tinha 1,70 m de altura, se não me falha a memória, e aqui do lado ficava o painel console dele, e aqui do lado era o MAP, o Macro Arithmetic Processor. Cara, isso daqui, o celular de hoje em dia tem um processamento umas 20 ou 30, umas 20 não, vai, mas acho que umas 100 vezes melhor do que esse negócio que vocês estão vendo aqui, esse puta desse armário que está aqui. E, cara, a gente fazia aplicações muito legais ali. Depois disso, fui para o Olivetti, onde comecei a trabalhar com microinformática efetivamente, com esses terminais que eram adaptados para rodar CPM, e aí eu comecei a trabalhar com o Basic Microsoft, e isso em 84, e começamos a fazer verdadeiros milagres lá. E na sequência disso começaram a chegar os PCs da Olivetti da Itália, que vinha para demonstração e ficava aqui, né? Os PCs ficavam que a gente devolvia ou melancia ou abacaxi lá para a Itália dentro da caixa. E a gente começou a trabalhar, e a gente começou a ter mais contato com MS-DOS, etc. Em 85, se não me falha a memória, ou 86, o Bill Gates esteve aqui no Brasil pela primeira vez para fazer uma palestra. Ele fez lá naquele hotel, o Hilton Hotel, que fica no final da Ipiranga com a Consolação, aquele hotel redondo que tem lá. E ele descreveu muito bem, com detalhes, coisas que viriam logo na sequência disso, né? Final da década de 80, que era o 386, o plataforma Windows, entre outras coisas. E esse daqui era um micro, o desktop da Olivetti, e esse daqui era o dito portátil, né? Que o teclado tampava e virava a tampa aqui, que era uma alça aqui. E servia como academia também, porque precisa andar com esse micro aqui de um lado para o outro, cara do céu, como esse treco era pesado. Flop de 5 1/4 aqui do lado, 2 deles aqui, né?
Tinha muita história para contar nisso daqui. E aí, em 87, eu fui para a Itália e foi aí que eu conheci o Excel rodando no Mac, né? E foi ali que eu acabei aprendendo e me virando com muita coisa, né? Show de bola. Jadiel, a sigla de SAP é Sistema Avançado de Planilhas, tem razão. E aí chegou o MVP. Em 2005, eu recebi o primeiro título de MVP. Aí, algumas boas lembranças e um bocado de ótimos amigos que nós fizemos aí no caminho, né? E esse PIN aqui, eu ganhei, eu tenho guardado ele até hoje, eu ganhei ele numa feira em Las Vegas, quando eu estive lá, numa Condex em Las Vegas, em 1992. 1992. Eu estive lá na feira e eu passei pelo stand da Microsoft e os caras saindo com esse PIN com bandeirinha dos Estados Unidos e tal. E eu, assim, muito despretensiosamente, já tinha um não como resposta, perguntei para ela, você tem aí com a bandeira do Brasil? Ela falou, tem. Eu ganhei, trouxe. Tenho ele guardado até hoje. A bandeirinha do Windows com a bandeirinha do Brasil, indicativo Microsoft International. Aí, tem muita história com esse PIN aí também, mas vamos lá. Não tem como você olhar para esse PIN e lembrar do Windows iniciando, galera. Não tem como. Aquela música do Windows iniciando, aquele som. Não tem como, não tem como. A Iosa aí presente, ó, sempre presente nas lives. Seja bem-vindo aí novamente, cara. Ó, tá sempre presente, Rodrigão aí. Rodrigo, preciso falar contigo depois, cara. Depois a gente entra em contato contigo. Preciso falar contigo. Grande abraço aí, viu? Mas vamos lá. É isso mesmo, Aparecido. Foi isso mesmo. Olha, eu não fiz o Excel com certeza, mas que eu já reclamei muito deles lá para eles já, com certeza. Bom, vamos lá. E um dos pontos importantes de como você pode estar se destacando no mercado de trabalho, seja pelo conhecimento da ferramenta, seja por certificação. A Microsoft tem uma certificação que é o MOSA, o Microsoft Office Specialist, em que ela disponibiliza para você, através de um exame que você faz, é uma certificação emitida pela Microsoft Corp. Ela tem validade ou reconhecimento internacional, ou seja, todos os países do mundo reconhecem essa certificação, e ela é uma prova prática, diferente de outras provas, é uma prova prática. Abre um emulador, ele te diz, eu quero que você faça tal coisa no Excel, ou ele te abre até um arquivo previamente preparado, e você tem que executar as atividades, montar fórmula, fazer a organização de uma fórmula, montar uma função mais complexa. Você tem uma série de passos que você precisa estar fazendo lá no seu dia a dia. Então, é um negócio importante, serve para que você possa destacar. Você tem o nível especialista e você tem o nível expert. O nível expert é uma prova onde tem um grau de dificuldade um pouco maior, etc. E para quem tem o nível expert de 2016 e 2019, eu recomendo que você vá atrás do MCT Microsoft Certified Trainer, em que você recebe um selo da Microsoft garantindo e te dando a autorização para que você seja um instrutor oficial Microsoft, ok? Ou um instrutor reconhecido pela sua competência pela Microsoft. O que faz de que dá um destaque no teu meio ali de mercado, no teu meio de trabalho, ok? Então, corre atrás, porque isso com certeza vale a pena a gente poder estar fazendo isso. E lembrando, em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, você pode estar fazendo as provas em home office, você pode estar fazendo a prova na sua casa, tá ok? Sites, você tem esse site aqui, eu vou deixar aqui, façam um print de tela, fotografem. O primeiro site é o site da Microsoft Brasil, onde ele explica para vocês o que é a certificação MOS. E o site de baixo é o da Certiport Pearson VUE, que é a empresa que a Microsoft contrata para aplicar as provas. Então, ele vai te dizer qual é o conteúdo da prova, que lugares aqui no Brasil vendem a prova, como é que você pode estar fazendo, enfim. Lá você encontra todas as informações necessárias
para que você possa estar fazendo o teu exame. E a minha sugestão, procure essa certificação, porque ela, sim, vai te ajudar a destacar o teu currículo no meio dos demais. Porque não é qualquer um que passa na prova, não. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que ralar para poder fazer as coisas acontecerem ali. Beleza? Já fotografaram, já bateram foto disso, já viram? Senão depois assiste o vídeo de novo aí e pega esses 2 sites aí para vocês poderem estar acessando. Já mandei o link para a galera, já, Benito. Então tá bom. Vamos lá. E a sua voz dentro da Microsoft? Você tem alguma sugestão legal para fazer para o produto? Legal. A Microsoft tem um site de sugestões chamado Excel, o User Voice Excel, onde você pode estar fazendo as suas sugestões de melhoria na ferramenta. O time de desenvolvimento da Microsoft acompanha esse site todos os dias, eles leem o que tem de novo lá, e os itens mais votados entram na pauta. Entram na pauta para serem analisados, se serão incluídos na ferramenta ou não. Isso não quer dizer que os mais votados obrigatoriamente entrarão, mas é a chance que você tem de estar fazendo isso. Entra lá no site, excel.uservoice.com. Antes de você postar alguma coisa, procure se já não tem uma votação em aberto disso. Não tem sentido você abrir uma segunda, terceira ou quarta votação do mesmo assunto. Se já tem, vote. Tem alguma coisa diferente? Legal, coloque lá, mas, por favor, se quiser pedir alguma coisa, peça com embasamento. Diga o porquê que você precisa disso, qual a importância de você estar colocando isso lá dentro. E tem que ser algo que sirva para muita gente, não só para satisfazer o teu ego ou resolver um problema, uma dor de barriga que você tem no uso da ferramenta do dia a dia. Tá certo? E tem muita coisa legal lá, tem muita porcaria também, tem muita maluquice sendo colocada lá, mas também tem muita coisa bacana. O Carlos Otero, que é o principal Program Manager da ferramenta, esteve aqui no Brasil em janeiro, ele me perguntou o que eu gostaria de modificar no Excel. Eu olhei para ele e falei, cara, eu gostaria alterar o número de linhas da ferramenta. Ele falou, para quanto? Eu falei, voltar para 65 mil. Porque com 1 milhão de linhas, o cara faz aquilo lá virar banco de dados. E só faz cagada, né? O Excel não é banco de dados, o Excel é planilha eletrônica. Apesar do software mais utilizado como banco de dados no mundo, é o Excel. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. A LGPD está chegando aí, gente. O ano que vem ela entra no ar. Então, nós temos que tomar cuidado porque as multas são pesadas. E tem uma série de controles automáticos que você pode fazer dentro do Office 365, em que ele passa a rastrear qualquer tipo de informação sensível que você tiver dentro da sua pasta de trabalho, da sua apresentação em PowerPoint, do seu documento em Word ou do seu e-mail no Outlook. Ele rastreia isso automático. Ele já tem alguns padrões, como, por exemplo, CPF, CNPJ, e você pode estar criando outros que tenham informações sensíveis da sua empresa. Tá bom? Então, precisamos de tomar cuidado com isso. Procura depois no site lá do YouTube, lá no YouTube, no canal MVP BR Latam, você vai encontrar palestras que nós fizemos na Semana Solidária. Eu vou colocar depois aqui no meu canal essa palestra que eu fiz junto com o André Ruschel, onde nós falamos do LGPD no Microsoft 365. Então, lá a gente dá algumas ideias e exemplos do que a gente pode estar fazendo sobre isso, né? Então, tem muita coisa bacana aí para a gente poder estar discutindo com isso, tá bom? Show, Benito. Show de bola. E, velho, antes de mais nada, a gente precisa de integridade, né? As pessoas podem copiar tudo que a gente faz, mas não o que a gente é. Tá certo? Já copiaram um monte de coisa que eu fiz, assim como copiaram um monte de coisa que vocês fizeram, conteúdos que vocês geraram. Mas que, cara, não adianta, porque o caminho não é por ali. Continue sendo você, continue sendo autêntico e faça o seu trabalho acontecer, que é a melhor forma de rodar. Agora, eu vou sair do PPT, eu volto daqui a pouco, tá ok? Mas eu queria estar mostrando algumas outras coisas para vocês. Bem, a coisa boa. Agora... Tirou o compartilhamento de tela? Aumenta a mão aí. Olha lá. Posso estar? Pode abrir. Pode.
Olha aí, pessoal, a surpresa aí, ó. Olha a surpresa aí, ó. Até arrepia, né? Tipo, para quem não sabe, explica aí, Bento, o que é esse troço aí? Cartela com fundador. Isso aqui é um PPT, hein? Responde aí, pessoal, no comentário. O que vocês acham que é isso aí, Excel? É o que? É uma versão? Tá no PPT? Como que funciona? É de comer? Gente, isso daqui não é PPT não, gente. Isso daqui é uma versão do Excel 2.0 rodando numa VM. Olha lá. Window, Macro, Options, Data, Help. Olha lá. About. Olha lá. Versão 2.0 do Excel. E reconhece só 200K de memória. E você tem que trabalhar e se virar com esse espaço. Okay? Não, tem pessoas aí, Bento, que falam assim, meu Excel, ele não suporta. Ele abre e começa a travar. Meu arquivo de Excel tem 120 mega. Isso não é problema de máquina, não é problema de TI, é o problema da pecinha. Quando você... Que fica entre o teclado e a cadeira. Exatamente. Benito, tem usuário que acorda de manhã, eu falei para todo mundo ontem, que acorda disposto a destruir planilha. Hoje eu vou acabar com a planilha. Mas isso é do ego, né, da pessoa, da personalidade da pessoa. Então, quando você pensa em ser diferente no Excel, não é você mudar a maneira que o Excel trabalha, é a maneira que você enxerga o Excel. Então, quando você pega uma versão dessa e fala assim, o meu Excel antigo, isso é Excel antigo. Ah, no meu Excel não tem isso aí. Você vai deixar de trabalhar por causa disso? Né, Bento? Tem pessoas que não trabalham com Excel porque tem a versão antiga. Não quero trabalhar porque meu Excel é antigo. Olha aí, vai trabalhar com 16 mil linhas. 16 mil... Trabalha, aí faz. E tem um ponto importante, sabe, o André? A gente tem que entender que a ferramenta, a versão do produto que você tem, já te atende com uma quantidade enorme de possibilidades de uso no seu dia a dia. E é uma questão de você fazer o uso dele de forma adequada. Eu queria mostrar para vocês... vamos lá. Olha isso daqui. Eu consigo fazer geração de hora usando o RAND, tá ok? Lembrando, para quem não sabe, sinal de igual, RAND ou aleatório, né? Ele gera um número aleatório entre 0 e 1, tá certo? E você tem ele colocado aqui à disposição, tá certo? Aí você fala, pô, mas eu só consigo gerar número aleatório numa faixa de horário que eu preciso usando o aleatório entre, porque o aleatório não permite esse tipo de ação. Gente, tudo que você faz no aleatório entre, você consegue fazer no aleatório. Ou tudo que você faz no range between, você faz no range, tá ok? Não tem mistério. As coisas são simples assim. Um pouco aqui que o meu apoio apagou. O Reaper, eu prefiro esse Excel do que o OpenOffice. Com certeza. Esse Excel, a gente conseguia trabalhar com ele. Ele não era limitado, né? Ele era limitado, mas não ele era limitado a capacidade, mas não a lógica. O Excel, o Bento sempre fala isso. Nós somos muito mais limitados. Você lembra, Bento, dessa frase? Nós somos muito mais limitados a ideias do que com recursos que o Excel oferece. Não é não, Bento? O limite do Excel está em nós, não está no produto, tá? É nós que temos bloqueio e não conseguimos fazer o negócio andar. Tá certo? Mas vamos lá. Olha só. Como é que eu posso fazer a hora rodar aqui em faixa, dentro de um determinado limite? Eu tenho aqui, ó, um indicativo chamado hora inicial e um indicativo chamado aqui hora final. Começa às 8h30 e termina às 18h. Eu quero gerar um aplicativo que vai gerar uma massa de teste e que precisa estar fazendo isso dentro desse determinado horário. E está aqui, ó, está à disposição. Sai daí, Pentelho, eu não te chamei? Agora, isso que é o sufoco. Eu preciso de sair da máquina virtual para poder tirar esse cara daqui.
A pergunta do Afonso, dá para nomear intervalo nessa versão? Eu acredito que não, viu? Porque não estou vendo caixa de nome, então menos aí um gerenciador de nomes. O Bento pode me responder essa pergunta. Paste name, a lista de nomes aqui criados. Define name, está aqui, você cria, define o nome. Aqui você pode estar criando nomes no atacado, você pode aplicar. Como não, cara? Não, eu não conhecia, Bento, eu não conhecia. Eu não disse que... eu pensei que não, mas tá aí, ó, a resposta do mestre. Dá para criar sim. O difícil é pensar fácil no Excel. Exatamente, Rodrigo. Beleza, o Bento tá tentando fechar a caixinha aí. Tá sofrendo com o CCleaner. CCleaner pegou ele de surpresa aí na... Isso sempre acontece live, viu, pessoal? Isso acontece. Isso normalmente... Principalmente usando uma máquina virtual. Exatamente. Máquina virtual. Pronto, ok. Na puta. Foi. Olha lá, vamos lá? Muito bem. E eu preciso colocar aqui a nossa faixa de hora, tá certo? Lembrando, eu tenho aqui o uso da função F3, onde ele me traz os nomes das horas que eu quero trabalhar, e aí eu vou indicar sinal de igual, RAND, abre e fecha parênteses, onde eu vou multiplicar ele nessa condição, pedindo, ó, eu quero que você faça o quê? Minha hora inicial, F3, eu vou pedir aqui, ó, hora inicial, menos F3, hora final, ele vai me dar um delta nisso. Isso daqui, mais hora final. Eu posso fazer o contrário também, tá ok? Preciso de formatar isso daqui, então eu vou pedir formato, número. Aqui, formatação de número tem um detalhe importante, eu não tinha isso dividido em categoria, nem tinha aquela condição de ter horas acima de 24 horas, eu não tinha como trabalhar isso, tá certo? Ó, tá lá disponibilizado. E não tinha como arrastar também, né? Nem botão direito do mouse para copiar. Se eu quisesse copiar isso daqui, eu vou pedir copy, tem que selecionar o intervalo aqui e pedir edit, paste. E as teclas de atalho eram diferentes, né? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Isso vieram com a unificação dos produtos dentro da plataforma Windows. Tá ok? E o paste está ali disponibilizado. E se você olhar, eu consigo agora fazer com que essa minha hora entre somente dentro daquele intervalo. Olha lá. Quem disse que não dava? Tá ali, ó. E se eu indicar que a hora aqui termina às 16 horas, 2.00, ops. Cadê o 2 pontos agora? Agora começa a bagunça. Olha lá, 2.00. Se eu pedir F9, de novo, olha lá, ele está recalculando e a hora está só dentro daquele intervalo pré-definido. Quem disse que não dá para fazer? Dá para fazer sim, tá vendo, pessoal? Olha que magnífico. O Ben testou aí, ó. Então a gente precisa tomar só um pouco, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado com o que a gente trata a respeito disso, né, cara? E como é que a gente pode estar fazendo isso? Como é que a gente gera esse tipo de informação? Porque você tem sim recursos dentro da ferramenta, onde você pode estar trabalhando e fazendo o que você precisa. Não tem mistério, tá ok? Não tem tempo ruim para isso. Basta que você se vire com a ferramenta e consiga buscar aquilo que você está querendo. Fuçar na ferramenta. Achar que, mas eu só faço isso se eu tiver a versão mais nova, ou seja lá o que for, velho, isso é balela. Não é por aí que a gente vai estar resolvendo as coisas, eu vou fazer as coisas acontecerem, não, meu. Sinceramente, não é.
Show de bola. Alguma pergunta aí que a gente precisa responder, cara? Perguntas? Não, Bento, por enquanto é tranquilo, tá tudo... Não teve nenhuma pergunta, não. Se tiver, eu te interrompo aí. Por enquanto, não. Beleza, então tá bom. Vamos lá. Um outro exemplo que eu gostaria de fazer com vocês, File, Open. Deixa eu ver se é esse arquivo. Não. File, Open. André, olha só. Eu me divirto fazendo isso daqui. Você está vendo os meses aqui, ó? Janeiro a maio, produto 1 a produto 4. Nessa célula aqui, eu preciso de colocar uma referência a qualquer de um desses meses. O que a gente pode usar como alternativa para isso? Travou aqui, Bento. Não entendi sua pergunta. Não entendeu ou você está dando uma de Miguel que não sabe responder? Não, eu não entendi sua pergunta. Pode mandar bala. Eu preciso de trazer uma das informações aqui. Um determinado produto num determinado mês. E isso pode alterar. O que eu posso usar para fazer isso? Para alterar os valores, pode ser o índice Corresp aí, ó. Usa trocando os meses, trazendo informação na busca em referência. Tá bom, podemos estar fazendo isso. A pergunta da IOS é interessante. O que é função, o que é fórmula? Isso é uma coisa que gera muita dúvida. Não é a dúvida do IOS, ele está fazendo o papel aí de levantador num jogo de vôlei, né? Está levantando para a gente cortar. A diferença entre função é que função é o que nós temos aqui. Se eu for aqui na guia fórmula, eu tenho as funções do Excel. No caso aqui do Excel 2.0, são 128 funções, se não me falha a memória. Tá ok? Elas estão disponibilizadas aqui. Então, como sempre, disponibilizadas, são lá em ordem alfabética, né? E eu tenho a relação delas aqui colocadas, né? E tem lá coluna, contagem, data, valores, as funções DMAX, as funções de database já tem DSUN, DMAX, já tem elas disponibilizadas aqui, DSUN, eu tenho uma série delas ali colocadas. O VLOOKUP está aqui, nós já vamos fazer um teste com eles, o index também está, e vai. E eu tenho uma relação delas aqui, né? Ó, o lookup está aqui também, o match, tá ok? Tenho as funções de tempo, funções financeiras. Contei já mais de 100 funções aí, Benito. Contei mais de 100 funções aí já nessa brincadeira, você funciona aí. Puta, eu não lembro, cara, acho que são 128 ou 141, um negócio assim, tá? Olha lá, tem, aí vai embora, né, ó. E tem elas aqui disponibilizadas, tá ok? Isso são as funções. O que é fórmula? A fórmula é o que nós vamos escrever aqui dentro da célula, que pode usar uma ou mais funções. Muita gente acaba fazendo confusão com isso. Expliquei direito, Elza? Dá um retorno para a gente aí. Vamos lá. Mas, resolvendo a parada aqui, cara, eu posso usar a função IndexMatch, onde eu vou ter que usar a função IndexMatch para procurar essa informação. Match na horizontal, match na vertical, para conseguir achar o que eu quero. Ou então, contra asterisco. Selecionei o intervalo todo, tá certo? O contra asterisco funciona até hoje, é o de praxe. Ele seleciona o intervalo todo onde você tem dados. E aqui eu vou pedir o quê? Eu venho aqui na fórmula e vou pedir para ele criar nomes. E ele utiliza a linha de cima e a coluna da esquerda como referência. Os nomes já estão criados aqui. Tanto é que se eu vier agora aqui em fórmula e pedir paste name, ele já me mostra os nomes aqui criados. Tá certo? Dúvidas a respeito disso? Eu posso vir cancel, eu posso vir aqui do lado e pedir
fórmula, paste name ou F3, né? E pedir o paste list. Ele vai me trazer os nomes dos caras que ele criou. Dúvidas a respeito disso? Você pode pedir o F5 e fala, me mostra quem que é o intervalo teu de fevereiro. F5, me mostra quem que é o teu intervalo de produto 1. E assim por diante. Está aqui. E como é que eu resolvo isso? Simples assim, ó. Que mês de produto você quer trazer aqui, André? Pega o mês de janeiro, produto 3 da linha 4. Produto 3? Isso. Olha lá. Mês de janeiro. Prod 3, espaço em branco, mês de? Janeiro. Fevereiro? Janeiro. Janeiro? Tá bom. Tá lá. Serve. Eu não quero janeiro. Eu quero o mês de abril. Olha lá. Abril. Tá lá. O espaço... O que foi? Hoje, até isso funciona hoje. Então, desde a versão 2.0 do Excel até hoje, funciona. Desde a parte de renomear até... Nem tudo que existe no Excel anterior existe no atual. Sim, mas neste caso funciona. Mas isso funciona. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo intersecção de intervalos, com espaço em branco. Concatenador de intervalo, 2 pontos, ele pega um intervalo. Ponto e vírgula, ele pega as extremidades. Ou só aquelas duas referências. Não o intervalo todo que está entre eles. O espaço em branco é a intersecção desses intervalos. Então, eu estou pedindo que ele me traga a intersecção do produto 3 com o mês de abril. O resultado está ali. Você quer melhorar isso daqui? É só você vir aqui do lado e escrever. Olha lá. Prod 1 e aqui embaixo o mês. Fevereiro. Tá bom? E aqui você escreve, ó, sinal de igual, indirect, abre parênteses, desse endereço, espaço em branco, indirect, porque aqui não tem o IntelliSense para complementar a fórmula, te dá dica, te dá... Aqui, ó, banana, velho. Afonso aí, ó. Benito, queria trabalhar contigo de graça. Como faço? Não, de graça não, velho, mas me chama depois no LinkedIn que a gente conversa. Olha aí, ó. E aqui eu vou trazer o mês. Tá lá. Enter, o resultado está aqui. Em versões mais novas, o que eu faria? Eu colocaria aqui uma validação de dados para ele já pegar as informações que eu tenho colocadas aqui. Como eu não tenho validação de dados aqui no 2.0, ok, eu vou escrever, olha lá, maio, e ele já troca. Ou eu vou trocar de produto 1 para Prod 2. Olha lá, e o resultado troca. Então, gente, se nós olharmos com um pouco de carinho, e qual é o recado que eu quero passar para vocês disso? Tem, sim, um bocado de coisa que a gente consegue fazer com o Excel. Basta que a gente trabalhe de uma forma adequada com ele, tá certo? E eu sacanamente faço isso aqui dentro do 2.0, justamente para dar um chapalhão em vocês. Galera, tem sim possibilidade de você trabalhar com Excel e fazer muita coisa com ele, mas muita coisa mesmo. Só depende do que você queira fazer no seu dia a dia, tá certo? A diferença está justamente nisso. Como é que eu posso estar trabalhando? Como é que eu posso fazer as coisas acontecerem aqui, né? Voltando aqui, ó, aqui na Guia Window, no Horas, eu posso pedir aqui fórmula, paste function, eu vou pedir a função, ó, e aqui você tem que andar às cegas, né, velho? A função trunk, o que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir que ele traga, eu vou fazer aqui o arredondamento de hora, tá certo? Aqui no arredondamento de hora, eu preciso dizer para ele a informação, de onde está vindo daqui, tá certo? E eu quero multiplicar isto, opa, eu esqueci de um negócio. Eu quero, que nome que eu tenho aqui nessa célula? O ruim é isso, né? A gente não... É hora faixa, não é?
paste name é fator que eu estou usando nisso? Deixa eu ver. Cara, isso são os inconvenientes que a gente tem no uso da ferramenta em versões mais antigas, né? Eu não lembro de tudo de cabeça, né? O fator é F6, é ele mesmo. Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Fórmula, paste name, paste function. Eu vou pedir a função trunc, a rend, né? Eu vou pedir a função truncar, para ele truncar os valores, escolhe os argumentos para mim. Isso é o máximo que ele tinha, tudo bem. Qual é o número que você está querendo truncar? Não é não é trunc. Eu estou fazendo merda aqui. A função arrend em inglês, como é que chama? Puta, agora eu não lembro. Tem uma lista de funções aqui. Deixa eu ver aqui. Você tem aquela lista de português e inglês aí? Vê se around. Tenho. Opa, todas as funções em português e inglês aqui. Tenho sim. Deixa eu compartilhar aqui. Excel. Deixa eu ver aqui. Inglês. Eu esqueci de ver isso antes, né? A tradução não é... No problem. Aqui, ó. A head. Deixa eu compartilhar aqui. Função a head. Não está aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Elemento aqui. Minimizei a tela. Todas as funções em português e inglês. E o que cada uma delas fazem, né? Pesquisei aqui a head, olha lá. Olha aí, apareceu, ó. Round. Função round. Ok, ó. Qual é o número que você quer arredondar? Este cara. E eu vou pedir que eu multiplique ele por F3 pela célula fator. Quem que é a célula fator? Fator é o coeficiente que eu quero trazer para cá. Qual é o número? Quantos dígitos eu quero de arredondamento nisso? Eu quero trabalhar com ele com 0. E depois disso, eu vou pedir para dividir por F3 por fator de volta. Clique no OK, está aqui. Vou pedir format, number, e vou pedir para formatar esse cara aqui como hora. Olha lá. Está feito. Botão direito do mouse. Opa, eu nunca lembro dessa, então tem que ir por aqui. Copy. Seleciono o intervalo aqui e vou pedir Edit Paste. Olha lá. Então, hora, 10h44. Ele arredondou para o 15 minutos mais próximo. Por quê? Eu estou usando o fator de correção aqui. Você quer só a hora inteira disso daqui? É só você colocar o indicativo aqui, ó, 1. Eu pus indicativo 1 aqui, ele vai me trazer o índice, 24 horas, ó. Ele vai me arredondar para a hora inteira mais próxima. Arredondamento matemático automático. Qual é o raciocínio aqui? Você tem que multiplicar por este fator, você faz o cálculo aqui multiplicando pelo fator e o resultado final você divide. Tem que ser assim, tá certo? Por quê? Você está fazendo com que o fator multiplique o valor que você tem em B4, faça o arredondamento dele e depois você devolve dividindo pelo fator para que ele converta isso e trabalhe com a questão de hora. E aqui, qual é o racional disso? Quantas horas você tem no dia? 24. Então, você tem 24 intervalos. Então, você faz isso multiplicado por 24. Se você quiser que ele faça em múltiplos de 30 minutos, 30 minutos, você tem quantos 30 minutos ao longo do dia? 48, porque é 2 por hora. Então, e aqui eu tenho um número, eu vou colocar o número 2 aqui. Por que está fazendo isso? Porque aqui do lado
eu tenho um index que está buscando a informação que eu quero. E lá eu busco e trago o que eu quero. Eu quero que arredonde isso de 5 em 5 minutos. Olha lá, eu vou trazer esse indicador de 5 aqui, ele me traz, porque eu tenho 288 intervalos de 5 minutos dentro de um dia. E aí ele me traz e faz o arredondamento automático. Está aqui, gente. Excel 2.0 fazendo isso. Quem disse que o Excel não faz? Tá certo? Então, aí que é importante, é pensar de uma forma adequada de como é que a gente pode estar trabalhando para extrair o melhor do que a ferramenta pode nos oferecer. Uma coisa que o Meito falou sempre, ele fala em algumas palestras, que o Excel só não faz uma coisa, trazer uma lista de político honesto da meta. Não, duas. Ele não imprime dinheiro. Ele não imprime dinheiro. Isso é ilegal e ele não sabe fazer isso, óbvio, né? E a segunda coisa que ele não faz é que ele não imprime lista de político honesto, porque isso não existe. E tem coisa melhor que Excel? Tem. Fala aí, Bento, tem ou não tem coisa melhor que Excel? Só tem uma coisa melhor que Excel. Peraí, deixa eu maximizar aqui. Aê. Agora, mostra aí, pessoal. Mostra aí, Bento. O que é melhor que Excel? Olha lá. Vamos lá. Continuando. Isso. Olha lá. Olha a encrenca. Eu tenho uma tabela aqui colocada. Vou trazer ela para cá e vou pedir aqui data e vou pedir para... Ops, esqueci de um detalhe, né? Eu tenho que selecionar o intervalo F5 e ela por aqui, só assim que eu tenho que estar fazendo. Tabela de produto está aqui e vou pedir agora para classificar. Data, sorte... Eu vou pedir para fazer a classificação por linha, usando a célula E2 como referência, e os dados estão ali. Tá certo? E eu vou pedir lá, sinal de igual. Velocap. TRP, né, Bento? Então, vamos lá, vamos fazer diferente. Fórmula, paste function. VLOOKUP. Tá bom? Qual valor que você está procurando? Esse cara aqui. Que tabela que você está procurando essa informação? Eu estou procurando essa informação, F3, eu estou procurando em tabela de produto. Que coluna que você quer de retorno? Eu quero a coluna 2. Está ali. 324. Laranja, 324. Legal. E o index match? Sinal de igual. Index. Ou, diferente, vamos lá de novo. Fórmula, paste function, index. Vamos lá. É a primeira alternativa que eu quero. Quem que é o meu array que eu estou procurando? F3. Tabela de produto. Ops. Qual que é a linha que você está querendo? Eu não sei. Eu tenho que achar qual que é a linha. Para isso, eu vou pedir paste function. Vou pedir a função match. Está aqui. Ele traz qual valor que você quer procurar. Eu quero procurar laranja. Aonde você quer procurar isto? Eu quero procurar esse negócio aqui, F3, na lista de produtos. Qual é a precisão que você quer nesse negócio aqui? Eu quero 0 de precisão, o valor exato. Coluna que você quer de retorno? Coluna 2. Tá lá. Trouxe. Tudo bem? Até aqui funcionou e está de certo, correto, tá bom? E se eu pedir aqui maracujá?
É por isso que eu tenho trauma do VeloCap. Tá bom? Até arrepia. É só por conta disso. Com o tempo, o VeloCap foi ganhando funcionalidades e hoje trabalha como o índice Corresp. Prova disso, a apresentação de ontem do Fábio Gatto, onde ele te mostrou o PROC-X, né? PROC-X tá, também. Okay? O PROC-X nada mais é do que um índice Corresp sendo chamado de PROC, tá ok? Reinventaram a função, batendo o nome. E a gente vê hoje, né, Bento? Muitas pessoas utilizando o famoso Galo para a planilha, né? E não conhecem isso aqui, o André, é um pequeno exemplo de um ponto de vista equivocado que as pessoas têm a respeito do uso da ferramenta. Por que o VeloCap faz assim tanto sucesso se desde o início ele tinha essa questão? Isso chama-se mediocridade. Por quê? Quando o Excel começou a ganhar espaço no mercado de trabalho, as empresas de treinamento começaram a oferecer o treinamento de Excel. O que eles fizeram? Cataram a apostila de lotes 1, 2, 3 e converteram para o Excel. E aí que eles cagaram. Aí que eles erraram. Quando aconteceu isso comigo, eu estava aqui no Brasil e eu trabalhava numa empresa que ficava na esquina da Paulista com a Brigadeiro, a INPE. E os caras receberam um pedido para fazer treinamento de Excel para Ford New Holland. Ninguém se manifestou em tocar o curso. Eu era instrutor mais novo lá, não tinha direito de escolha. Ninguém quis, então eu levantei a mão e falei, me dá aqui. Aí o cara falou, tá aqui a apostila de lotes. Eu falei, não quero. Ele falou, como assim? Vou fazer de novo, porque mas planilha eletrônica, tá tudo pronto aqui. Eu falei, engano teu. Não tá. Tem muito conceito que é diferente dele, nós temos que trabalhar no conceito que nós temos que mostrar o porquê que o produto vale. E aqui eu já deixei até de lado para mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro livro de Excel que foi publicado em português. Olha lá, velho. Olha como era ruim a tela, ó. Tá ok? Era sofrível esse livro, tá ok? Mas era o que tinha no mercado. Eu decorei esse livro de trás para frente, de frente para trás, e seja lá o que for, para a gente poder fazer um negócio acontecer. A diferença está aí, tá bom? É por conta disso que a gente tem esse tipo de problema e a gente tem essas encrencas aí que não deveriam. E para finalizar, cara, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, né? Melhor dizendo. Eu tenho que sair aqui dessa máquina virtual. O Aparecido está perguntando se nessa versão, Bento, já tinha uma função de consolidação. O consolidar foi disponibilizado na versão 2.1, Aparecido, eu não estava nessa. Control. É bem isso. É bem isso. Ó, não tinha. Ela apareceu na 2.1 e ficava aqui embaixo. Consolidate, onde ele permitiu você consolidar diferentes planilhas, diferentes tabelas que estavam em diferentes planilhas. Lembrando, antes o arquivo tinha um formato de planilha, tá certo? Era um arquivo, era uma planilha só por arquivo. O conceito de pasta de trabalho surgiu em 2000, com o Excel 5.0, que é o que nós vamos ver agora. Bento sempre surpreendendo com as planilhas dele aí, ó. É sensacional, Bento. Sensacional. Muita coisa. E a gente pega planilhas, né, 2013, fala que isso aqui é um lixo. Aí você não trabalha com essa versão aí. Para consolidar uma planilha, você tinha um dia inteiro para consolidar. Você tirava o dia para consolidar. Hoje, quando você faz em minutos, não, tem muita coisa para fazer ainda. Então, a quantidade de tarefas aumentaram, né, Bento? Não, sem dúvida nenhuma, que as tarefas saem cada vez mais. Nós temos um volume de dados cada vez maior e
procurando cada vez mais informações para isso. Então, tem diferença nisso, sim. Voltou a aparecer aí? Ainda não. Não, pode deixar a tela aí, não tem problema. Pessoal, antes de o Bento finalizar aí, ele vai ter mostrar mais uma etapa. Para quem estiver participando dessa live e quiserem receber o certificado de participação, eu vou mandar o link aqui para vocês no comentário. Eles experiência, tá? Para receberem o certificado aí após esta live. Tá legal? Deixa eu ver se eu comentei aqui. Perfeito. Estou mandando aí o formulário, tá? Preenchendo o formulário, eu vou conseguir mandar esse formulário, um certificado para vocês de participação. Está carregando ainda, gente. Um minutinho de paciência, porque máquina virtual é foda. Entendeu? Sim. Ainda mais as máquinas virtuais antigas aqui, que eu estou com preguiça de fazer nova no meu micro titular, que no meu tablet, porque isso dá um trabalho danado e não é minha praia, sabe? Então, a gente tem que se virar com esse negócio. Paciência. No problema. Não tem problema nenhum, Benito. Mas vamos lá. E o que eu gostaria de mostrar para vocês agora é um pouco do Excel 5.0, que é outro produto que, no meu ponto de vista, foi a melhor versão do Excel que a Microsoft já disponibilizou até hoje. Ela deu uma repaginada considerável, ela trouxe muitos conceitos que são largamente utilizados até hoje, como o conceito da tridimensionalidade na pasta de trabalho, o conceito de tridimensionalidade, o uso de recursos inteligentes do uso da função de soma, trouxe o autofiltro, o filtro avançado, trouxe um dos melhores recursos que existem dentro da tabela, dentro do Excel, que no meu ponto de vista é o melhor recurso, que é a tabela dinâmica, que sabendo usar, você faz verdadeiros milagres no uso do dia a dia da ferramenta, ok? E fez a inserção também disso, daquilo que eu acho que foi uma ferramenta muito bacana, mas infelizmente muito deturpada pelo usuário, que foi a disponibilização do VBA. O VBA, a primeira versão, o primeiro produto que recebeu o VBA dentro da Microsoft, na família Office, não foi o Excel, foi o Project, uns 6, 7 meses antes do lançamento do Excel. Depois disso, em 94, saiu o Excel com a versão do VBA. Mas o VBA, do meu ponto de vista, acabou sendo muito deturpado, né? E as pessoas acabaram utilizando de uma forma equivocada, criando verdadeiras aberrações e monstros dentro do Excel. E falo isso em primeira pessoa do plural, porque eu estou incluso nisso, né? Porque eu já fiz muita merda lá no VBA, inclusive, não deveria, mas enfim. Tá lá. Compartilha a tela aí, cara. Vamos abrir o Excel 5.0. Essa é uma versão, cara, que... E uma outra coisa engraçada. A primeira vez que eu conheci essa versão, a primeira vez que eu vi o Excel, foi na cama do hospital. Eu fui visitar o Pedro, que era, na época, o gerente de produto do Excel na Microsoft. Eu estou querendo lembrar o sobrenome dele. Já lembro. E ele estava internado lá no Albert Einstein. E ele me ligou, falando: Benito, eu preciso que você venha me visitar aqui, né? Falou: pô, cara, o que aconteceu, tal? Eu fui lá visitá-lo bicho, tá de sacanagem comigo, né? Você instalou muito... eu pariu para não falar outra coisa, viu? Você instalou muito jogo aí, Benito. Não tem. Tá em execução, o 2.0. Eu deixei o 2.0 em execução?
Tá lá em execução lá. Não, not running. Olha lá. Não tem execução. Nem o 3.0, nem o 4.0. É. E o cara tava internado e tal, e eu fui lá visitá-lo. E ele abriu o notebook dele, que na verdade parecia mais uma geladeira de tão grande que aquela tranqueira era, né? E ele me mostrou o Excel rodando lá, cara. Pô, cara, foi muito legal. Eu fiquei babando naquele negócio. Aí, uns dias depois, eu voltei lá na Microsoft, ele me deu uma cópia do produto, uma cópia de teste. Ainda estava na época do dog food, né? Produto instável, com um monte de problemas, etc. Meu, eu virei dias, cara, em cima do produto. A primeira noite eu não dormi, virei direto. A segunda noite dormi um pouco, aí foi, cara, e para conseguir entender tudo aquilo, entender como é que aquilo estava se organizando, como é que aquilo estava acontecendo, porque não tinha help, não tinha suporte, não tinha internet, não tinha nada. Aliás, não existia nem internet naquela época, né? Em 94, você usava modem 3.600 em linha de escada, né? E quando você usava o modem, você perdia a chance de falar no telefone. O telefone ficava mudo. E você podia usar só das 8 da noite em diante, porque se você usasse durante o dia, a cada 3 minutos era um pulso que você pagava. Pulso. E, cara, já é muito caro. Pô, na minha hoje em dia... Era o discador hoje em dia, essa minha internet tá lenta, tá uma bosta. Quando você tem 100 mega? Eu falei, pô, velho, vou te falar uma coisa, vocês reclamam de barriga cheia, viu, cara? Caraca, mano. Eu vou te falar uma coisa, é complicado isso, viu? O pessoal reclama de barriga cheia hoje, Benito. Eu vou te contar uma coisa, pô, não é nada disso não, velho. Tem que estar ralando naquela época lá para você ver como era bom o negócio, como é que fazia as coisas acontecer. Mas vou te falar um negócio, viu? Era jogo duro, cara. Mas divertido. E ali a gente acabava aprendendo muito, né? Não tinha o que fazer, a não ser ralar. E eu acho que isso que serviu como uma base para que eu tivesse um melhor aproveitamento da ferramenta. Hoje eu tenho um monte de livros guardados aqui comigo, que me acompanham, né? Tenho mais de 200 livros aqui comigo, muitos deles versões antigas do Excel. E são justamente nessas versões antigas onde eu mais aprendo, porque ele mostra coisas que são bacanas de serem feitas, possibilidades de uso da ferramenta que em outras versões em outros livros, você não consegue visualizar isso, cara. Você não tem. Simplesmente não tem. O Sérgio Carvalho falou assim que ficava esperando chegar às 2 horas da tarde de sábado, né? Para logar no final de semana na internet. Inesquecível o som de conexão. Cara, a gente falando aqui, não tem como a gente não lembrar disso aí. O som de conexão separava, dava aquele tempo de conexão, você utilizava alguns discadores, né? Paralelos, a IG, era AOL, você tinha alguns discadores que você utilizava para conexão, né? O Bento vai lembrar de alguns outros mais. Ligasse, era pulso, né? Ia gastando pulso. Ou era meia-noite da semana, na minha época era meia-noite, e no sábado... Não era meia-noite. É das 8 da manhã, das 8 às 6 da manhã, se não me engano. Acho que eu peguei a época da minha... Aqui que tem, cara, ó, Excel 5.0 for Windows. Eu estou dando uma espiada nele, que ele tem coisas e fórmulas ali que eu estudo e vejo e consigo aplicar até hoje, cara. Puta, excelente o livro. Excel 5.0. Tá ali, ó. É o que a gente está usando, é o que eu uso e tenho referência para ele disso, cara. Muito bom. Show, Benito. Show. Tá sabendo, meu Deus do céu. Isso porque antes da aula eu testei e rodou. Mas sabe como é que é? Ao vivo faz isso mesmo. André, depois você diz esse pedaço que a gente está enrolando os caras aqui, tá bom? Não tem problema não, Bento. A gente pode ter uma outra oportunidade aí para a gente fazer a apresentação do Excel 5.0, não tem problema. Tá legal?
Acredito que o conteúdo foi passado de uma forma satisfatória para todos, né? Não só. Não, aguenta as pontas aqui que eu quero passar essa bagaça, cara. Pera aí, mais 2 minutos esse negócio entra no ar aqui. Não, vamos esperar então. Vai virando os pratos aí, velho. O Benito fez uma apresentação no Sindicato de Contabilistas e apresentou esse recurso de consolidar. Os contadores e eu ficamos de boca aberta. Quem falou isso aí foi Aparecido. Foi um recurso legal que a gente mostrou como é que pode estar fazendo a consolidação. E a consolidação nos dá diferentes visualizações ou possibilidades de trabalho, né? O Marcos, a gente estava assistindo um vídeo ao vivo na internet. Naquela época, apareceu uma foto, era 5 minutos, né? Fora quando você fosse baixar a foto, né? Era disquete para você salvar, né? Você pegava vários disquetes para salvar. Era um atrás do outro, né? Um software... A versão do Office 97, 27 discos de 3,5 alta densidade. Olha aí, Cara, era muita coisa, velho. Estudou na escola, o Márcio estudou na escola em que o dono era americano, trazia alguns brinquedos, DK82 e o CP500. O TK82 e CP500. Na verdade, esses são equipamentos nacionais ou nacionalizados, que eram cópia de produtos que tinham lá fora. Eu já cheguei a desenvolver aplicativos em BASIC, para TK82, um dos primeiros aplicativos que eu desenvolvi na época de faculdade, para fazer um aplicativo que fazia controle de manutenção de piscina em Alphaville. O cara tem uma loja de tratamento de piscina lá em Alphaville, no centro comercial, e precisava de um aplicativo que indicasse os intervalos que ele tinha que estar rodando, todos eles lá. E eu acabei desenvolvendo isso para ele num TK. O CP500 já era um trambolhão, já um pouco maior, tal, já ocupava mais espaço, enfim, já tinha outras coisas ali que já ajudavam a gente a fazer mais coisas lá também no dia a dia. Mas eram coisas assim que tinha, vaga lembrança, né, meu? Eu achava que podia fazer muita coisa, mas, fazia. E na época a gente fazia aquilo lá acontecer. Mas não era fácil, não, cara. O Ailson está perguntando se já pagou muita multa, Benito. Olha, se tem alguém velho aqui, é o Aiosa, não sou eu. Tá bom? Esse Aiosa é engraçadinho, viu? E o ICQ com o apito de navio. Opa! O número do ICQ, você tinha uma numeração, né? A gente começa a lembrar e mostra hoje para a juventude que é ICQ, pager, aquele celular, você pega o celular antigo e mostra para as crianças de hoje, que a criança nunca vai saber o que é isso. Nunca. StarTAC, você mandava uma mensagem para a BIP, você tinha que ligar para o número e falar a mensagem para a operadora, né? Qual a mensagem que você gostaria de passar para aquele BIP, né? Era histórias aí que sensacionais, cara. A gente começa a lembrar a nossa infância. Eu sou um cara novo, mas lembro de muita coisa, né? Vamos lá, Benito. Deixa eu ver se a tela está complicada. Esse negócio não está andando aqui, velho. Vamos voltar aqui para o PPT, que eu quero falar mais alguma coisa. E se no final ele estiver de volta aqui, a gente mostra. Senão eu volto outro dia aqui com ele já estabilizado para poder mostrar essa parte do Excel 5.0. Perfeito. Bom, e só para complementar, gente, trabalhe bem com o Excel. O Excel sempre você vai ter você vai sempre ter um zap aí na manga para poder dar uma trucada. E isso efetivamente faz a diferença. Mas, mas essa carta na manga aí é um Copas, viu? Pode vir um zap. E o Ivan está perguntando. Ivan está perguntando se tem curso de Google Planilhas na Mondial.
Hoje eu estou educado, não vou responder, tá bom? Olha lá, galera, o negócio é o seguinte. Durante o período de pandemia aqui, da quarentena, nós estamos disponibilizando os treinamentos online da Mondio com até 80% de desconto. Os descontos vão de 65% a 80%. Tem o curso Excel Formação Inicial, o Produtividade e Especialista. São mais de 250 aulas no total, mais de 100 horas de aula gravadas ali para vocês debulharem um pouco do que o Excel pode fazer no dia a dia. Tá? Informações, procure nessa página, conteúdo.mondio.com.br/Excel Home. Não vá pela página da Mondio, que a página da Mondio está com o preço cheio, tá bom? O preço com desconto está só nessa página. Então, não tem sorteio, mas está tendo uma bela promoção para vocês aí, válida até 10 de julho, tá certo? Formação inicial, 60, 70 e poucas aulas, Excel Produtividade, 80, Excel Especialistas também tem quase 80 aulas, dá mais de 250 aulas no total. Tem muita coisa. Quem precisar disso ou quiser, é só pegar o celular com o QR Code que está aí do lado e manda bala para poder acessar a página, tá bom? E o melhor dessa jornada toda, e aquilo que eu falei no começo, cara, são os amigos que a gente faz. E o Excel me proporcionou, com certeza, um bocado de bons amigos para a gente poder nos divertirmos ali no nosso dia a dia, tá certo? E quando me perguntam, tá certo? Se tem coisa melhor que Excel, a resposta está aqui. Mas é pura realidade. É pura realidade. Está estampado na sua camisa aí, na sua camiseta, mas é pura realidade aí. Show de bola, Bento. Cara, show de ideias, né? O Bento mostrou nesse pouco tempo aí, de 1h40, o quanto o Excel pode ajudar a gente. Então, essa live é mais para ajudar vocês no mercado de trabalho, né? Então, essa iniciativa, ela vem desde do mês retrasado aí, que eu não sou youtuber, tá, pessoal? Nunca fui de falar olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nunca foi para mim. Então, a pandemia serviu como um exemplo aí, para eu pensar um pouco fora da caixa, né? Então, comecei a fazer alguns vídeos aí com pessoas que fizeram parte da minha vida, como o Benito, que me ajudou muito e continua me ajudando, né? E, cara, é uma honra ter você aqui, Benito, para a gente compartilhar ideias para todos que estão assistindo aí. Mais uma vez, muito obrigado. É uma satisfação enorme ter você aqui no canal. E para ajudar a gente, se inscreve no canal aí, pessoal, tanto no do Benito quanto no meu canal. Tá legal? E é isso aí. Se tiver algum agradecimento, Benito, fica à disposição aí. Obrigado, André. Obrigado a todos que participaram da live ao vivo, a vocês que vão estar escutando a live depois em algum outro momento. Tem muito mais coisa que a gente gostaria de falar, mas tem uma quantidade enorme de recursos ou possibilidades do uso do Excel que não vai ser numa live ou em 10 ou 100 lives que a gente vai conseguir esgotar. Tem muita coisa legal para poder estar falando e trabalhando no dia a dia. Eu acho que é importante a gente estar assim se aperfeiçoando e procurando estudar sempre que possível, principalmente o Excel, porque ele com certeza vai nos ajudar. Lucas, legal pela certificação do Specialist. Você postou, inclusive, isso no LinkedIn, se eu que eu me recorde, tá ok? E continua assim, cara, não vai atrás do Expert e aproveita, faz isso antes de setembro, porque você pode estar pedindo depois o MCT da Microsoft. E o MCT da Microsoft vai te dar algumas alternativas legais em termos de acesso de produto, entre outras coisas ali, que vai poder estar te ajudando. Você vai ter condições de estar utilizando produtos Microsoft ou produtos de terceiro também, por conta disso. Acesse a página da Microsoft ou da MCT. Se tiver alguma dúvida, me pede no LinkedIn. Eu posto para quem estiver precisando disso, porque eu não tenho a página agora aqui na mão para poder estar encaminhando isso para vocês. Mas acho que seria legal que vocês estarem olhando
como é que a gente pode estar trabalhando e fazendo as coisas acontecerem da melhor forma possível com o uso da ferramenta, com o uso do dia a dia. Tem muita coisa que a gente consegue fazer ali no Excel, tá certo? Reconheço que eu ainda tenho muito que aprender com as possibilidades de uso do Excel. Aquilo que eu faço, eu sempre fico na incerteza ou na dúvida se aquilo que eu estou fazendo efetivamente é o melhor caminho para a gente poder estar trabalhando. Não sei se cara, sinceramente, tá? Não sei te dizer se é o melhor caminho ou a melhor alternativa, mas procuro estar trabalhando para mostrar o que a gente pode fazer, pode estar fazendo melhor. E sempre a gente acaba descobrindo outras formas, outros modos de poder estar trabalhando. E o compartilhamento da informação é o bacana disso tudo, né? Ô, André, volta a compartilhamento da tela aí, o Excel entrou no ar. Ó, nós estamos vendo aí o Excel 5.0 em português. Ó, sobre o Excel. Ó, versão 5.0A. A versão mais recente é 5.0C, né? Que já tinha aqueles procedimentos de identificação de produto, ele conseguia endereçar, ó, memória disponível, que ele trabalha só com... Estou trabalhando só com 65K, né? Então, por isso que está com pouco espaço para poder trabalhar. Mas vamos lá. Eu quero criar um gráfico. Eu vou selecionar esse intervalo aqui, tá certo? E vou criar um gráfico. Eu venho aqui no Wizard, eu vou riscar um intervalo. Tá bom? Não, vou fazer diferente. Cancela. Eu vou fazer só com o primeiro produto, primeiro item. Olha lá. E vou riscar um intervalo. Tá ok? Risco a definição de intervalo. Ele vem perguntando qual é o intervalo de dados que eu quero, o que eu quero fazer, qual é o tipo de gráfico. Eu quero um gráfico de coluna. Eu quero que indicar qual é o modelo de gráfico que eu preciso disso. Aí são aqueles ajustes de gráfico que ele vinha trazendo num wizard de 5 steps, né? E que a Microsoft, depois disso, resolveu cortar, deixar ele mais simples. Próximo, que ele indica linha, coluna, etc. Se eu quero legenda, se eu quero títulos, etc. Aí eu finalizo o gráfico. E o gráfico está aqui. Até aqui nenhuma novidade em relação àquilo que a gente está acostumado a ver. Tem duas coisas que a gente podia fazer com o gráfico do Excel que hoje em dia não pode mais. O primeiro deles, se eu quiser acrescentar novos dados, o que eu faço hoje? Eu tenho que selecionar os dados e copiar, né? Aqui eu arrasto ele para dentro do gráfico, tá pronto. Eu não preciso fazer o copy e paste. É só arrastar ele para dentro do gráfico que ele já colava o número, tá bom? E olha a sacanagem. O mês de abril aqui, o número está baixo, né? Eu precisava dar uma melhorada nele, né? O que você faz hoje em dia? Você tem que procurar onde é que está o dado na planilha e fazer o ajuste, colocar e ficar na tentativa e erro para deixar onde você quer, tá certo? Aqui a gente pode dar uma alisada nele num procedimento um pouco diferente. Eu venho aqui, trazendo a informação, vamos lá, que essa máquina está pipocando. Eu preciso selecionar o cara. Travou? Não. Tá entrando... Eu preciso refazer essa máquina virtual, cara. Tá uma carroça. Um segundo clique, ele vai selecionar só essa série. Eu venho aqui e arrasto para dizer em que posição que eu quero. Ele altera o dado na planilha. Isso porque é número, tá certo? Isso porque é número. Você no gráfico mexe, ele já altera a planilha. E aqui tem o requinte da crueldade. O caso aqui do azul, que é a venda direta, é uma fórmula. Ó, se eu voltar aqui, na planilha,
eu vou ver que esse cara é uma fórmula, tá vendo? Se eu voltar aqui, olha a sacanagem. Eu vou selecionar a série. No caso aqui, eu vou pedir agora a venda direta, tá ok? Duplo clique, faço a seleção do intervalo, seleciono e eu vou pedir para mexer só no mês de abril. Eu vou arrastar pedindo para subir. Aí ele vai abrir a caixa de diálogo do atingir meta, porque é uma fórmula, tá certo? Dizendo, ó, você tem uma fórmula tal, você quer chegar nesse valor em 190. Que célula que você quer mexer para fazer isso? Eu quero que você mexa no valor de participação de mercado, que é o resultado que tem E3. Clica, tá aqui, bom, e ele vai alterar os dois para chegar no resultado que você precisa. Tá bom assim para você? Tá bom, legal. Olha lá. E ele altera o gráfico, altera os valores para poder fazer ajuste. Eu perdi esse tipo de funcionalidade. Esse e mais um monte de outros aqui que não vai dar tempo da gente estar falando aqui, infelizmente. Tá bom? Eu não sabia, cara. Que show. Você muda os números pelo gráfico, cara. Incrível, incrível. Isso tinha até o 2003. No 2007, com a entrada do XML, perdemos esse tipo de funcionalidade. Só recapitulando, para a galera que, se não pegou, está aqui, Shift F5, Shift F5, eu falei, caramba. Está aqui, o site da Mondio que tem o acesso para o curso. Tá bom? É isso aí, André. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês que acompanharam aqui ao vivo ou que estão assistindo, ouvindo isso daqui depois. E estou à disposição e precisar de conversar e trocar uma ideia com o Excel, é só chamar que, puta, adoro a conversa sobre isso. Tá bom, gente? Valeu, muito galera. Obrigado. Pelo tempo que vocês se dedicaram aí, 1h50 aí, para assistir o mestre Benito, passando suas expertises aí. Quem conhece bem isso sabe que o que ele explicou aí é 0,001% do que esse cara tem na caixola, né? Então, um cara que eu utilizo ele como exemplo de cara que batalhou muito, né? E tá aí com firme e forte aí. Muitos quebraram há muitos anos atrás, né? Não continuaram com a ferramenta. Esse cara aí, Excel levou aí ele levou o Excel nas costas, não foi o Excel que levou ele, né? Ele colocou o X do Excel aí na frente. Eu acho que o nome dele deveria chamar Benito X, com o X do Excel no final. Não é não, Benito? Já coloca no sobrenome. Tá mudando meu nome, cara? Tá bom do jeito que tá o meu, não precisa de mudar, não. X. Como assim? Galera, valeu, grande abraço, fiquem todos com Deus. E aí, um ótimo final de quarta-feira para todos vocês. Um grande abraço aí, até logo.